Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Oh, derrama da tua Shekinah, Derrama da tua Shekinah, do teu fluir, do teu agir, mais da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Fala aí, galera. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. E eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar. Boa noite, igreja.
Seja bem-vindo na casa do Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor Jesus e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora neste momento. Eu gostaria agora que você nesse momento intercedesse pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pedindo para Deus derrubar todas as muralhas, derrubar tudo aquilo que às vezes ainda impede a união da família, impede que vocês estejam juntos na presença do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que o inimigo vem tentando derrubar, vem tentando colocar no meio das famílias, que seja caído por terra em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, a vida dos nossos irmãos, as nossas vidas, Pai, a nossa família diante da Tua presença, Senhor. Deus, nós queremos que o Senhor venha com a Sua presença sobre as nossas famílias, sobre os nossos familiares, Pai. Nós intercedemos, Senhor Jesus, até por aqueles, Pai, que ainda não conhecem a Tua palavra da nossa família, Senhor. Que às vezes nós oramos e buscamos e ansiamos para que eles estejam conosco aqui, Pai, te adorando em espírito e em verdade, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, toque nesses corações. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, traga, Senhor Jesus, a Tua luz, a Tua presença, o Teu amor, Senhor Jesus, resplandecendo sobre a nossa casa. Porque lá é o nosso primeiro lar, é a nossa primeira adoração, é o nosso primeiro culto, Senhor. É lá que nós Te adoramos, Pai. É lá, Pai querido, que na Sua presença, unidos, Pai, nós Te exaltamos, Pai. Aqui, Pai querido, nós juntos também Te exaltamos. Mas começa no nosso lar, começa na nossa casa, Pai. Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, de coração sedentos e abertos, Senhor, para Te adorar e para Te exaltar, Senhor Jesus. É para isso que nós viemos, Pai, na Tua presença, Pai. Ouça, Senhor, o clamor dos nossos lábios, Pai. Ouça, Senhor, as nossas preces, Pai. Ouça aquilo que nós pedimos, Pai. E agora, neste momento, nós Te damos o louvor, a honra e a glória, Senhor. Seja exaltado, Jesus. Seja adorado, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo é Teu nome, Deus. Santo Tu és, Jesus.
bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Vós romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que acerta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, do céu faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Vós romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Vós romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá Nuvens que trazem chuva de bênçãos. ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. É o Senhor que nos dá livramento. É o Senhor quem nos dá o escape. É o Senhor quem está conosco. É o Senhor que cura. É o Senhor que sara. É o Senhor que livra. É o Senhor que remide todo o pecado. Oh Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Jesus. Tu és exaltado aqui neste lugar. Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado. Oh, Santo, Santo, Santo é teu nome. Nós te exaltamos, nós te exaltamos. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vós romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Santo tu és, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que sempre tem um caminho aberto para o seu povo, amém? Aliás, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é? Graças a Deus. Meus irmãos, que bom que você veio, que bom que estamos aqui. Quero ser breve, mesmo do jeito que estamos, apenas lembrarmos que amanhã cedo nós vamos ter aqui um momento muito especial de oração. Toda quarta-feira, 6h30 da manhã, estamos reunidos em oração aqui. Você é nosso convidado para estar conosco. E logo após 30 minutinhos de oração, nós temos um tempo de comunhão, com um café simples, mas recheado de a essência do amor de Cristo uns com os outros. Você é convidado a estar conosco. Eu quero aqui me dirigir aos irmãos da terceira idade. Você que tem 60 anos ou mais, está convidado a estar conosco nesta quinta-feira, dia 8, para o encontro especial da Rede Fruto Maduro, às 14 horas, aqui na igreja, com este tema: Jesus, eu e minha casa.
sinta-se convidado a estar aqui. Se você tem alguém dessa faixa etária em casa, convide, traga, se tem disponibilidade, vai ser bênção demais. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus, nesse clima gostoso de adoração, entendendo que o Senhor Jesus está aqui, amém? É por isso que estamos aqui, e logo mais ouviremos a sua palavra, e certamente ouviremos a voz do Senhor, por meio da sua palavra. Mas nesse momento, quando cantarmos essa próxima canção, em celebração a Jesus, quero convidar você também a louvar ao Senhor com seu louvor financeiro. Se você veio preparado, sentir no seu coração aí o toque de Deus, para abençoar a obra do Senhor neste lugar, sinta-se à vontade. Nós temos aqui as urnas à frente, através dos envelopes, o QR Code na tela, pelo aplicativo, ou lá atrás, por outra opção, mas fique à vontade, faça isso, consciente de que o Senhor é contigo, Ele tem te abençoado, e tem abençoado esta casa de oração para o louvor e glória dEle, amém, irmãos? Pai, nós consagramos tudo a Ti, e agradecemos ao Senhor, pela dádiva que o Senhor tem derramado a cada dia sobre nós. Estamos vivos, ó Senhor, e somos alvos da Tua graça e do Teu amor. Pai, obrigado por Sua presença aqui. Espírito Santo de Deus, toma mesmo este culto, cada ato que ainda vamos ter aqui, Senhor, que tudo reflita a adoração ao Senhor Jesus, e que o nome de Jesus seja exaltado e engrandecido em tudo e em todos neste lugar. Ó Deus, e aonde esta transmissão alcançar, Senhor, no nome de Jesus, e que a Tua palavra ressoe, ó Deus, com poder, autoridade, unção, sim, que vem do Teu trono, Senhor, em nossos corações. Este é o desejo neste momento da Tua igreja, que quem crê diz, amém, amém. Vamos celebrar o Senhor.
Senhor Jesus, nós reconhecemos, ó Pai, quem Tu és. Tu és aquele, ó Pai, que em meio à tempestade consegue falar aos nossos ouvidos, para que possamos tomar as melhores atitudes e a viver o sobrenatural do Senhor. Sabemos que com nossas forças não conseguimos fazer nada, ó Pai, mas com o Senhor ao nosso lado, ó Pai, nos guiando, podemos andar sobre as águas, atravessar o mar, ó Deus, e viver as coisas que só o Senhor pode nos oferecer, ó Pai. Por isso nessa noite, ó Pai, queremos, ó Pai, através dessa canção cantar e dizer, ó Pai, como um passo de fé, que contigo, ó Pai, iremos mais fundo, ó Pai, iremos mais profundo, confiaremos no Senhor, confiaremos naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Queremos declarar essa canção de todo o nosso coração, dizendo, Senhor, eu confio em Ti, contigo eu consigo, ó Pai, viver as tempestades, ó Pai, passar, ó Pai, pelo deserto, e lá no final, ó Pai, Te encontrar, ó Deus, viver o melhor do Senhor para nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Declara essa canção de todo o seu coração. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o Teu olhar, recebo um convite e Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a Sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois Sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o Teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a Sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois Sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz
tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível, e nada vai me impedir. Eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará pra trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Declare isso em uma só voz. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará pra trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Aleluia, nós cremos que a mesma palavra que estabeleceu ordem naquela tempestade é a mesma palavra, a mesma eficiência, o mesmo poder, a mesma autoridade que continua falando hoje e continuará falando para sempre. Ele é o Senhor, Rei dos Reis. Nessa autoridade, neste nome que estamos reunidos para adorar e ouvir a sua palavra, em o nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, queridos. Engrandeça ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Que a graça e a paz de Jesus transborde sobre o teu coração. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Que o Senhor continue abençoando nossos irmãos, a equipe do Ministério de Louvor. Continue sendo essa bênção, meus irmãos. Queridos, vocês estão animados essa noite para ouvir mais de Deus, receber mais a palavra do Senhor, amém? Glórias a Deus. Também estou muito animado, principalmente a começarmos essa jornada com este tema, apenas uma atitude. É a série de mensagens que iremos iniciar a partir de hoje, durante essas próximas terças-feiras. Eu tenho certeza que o Senhor falará muito ao meu e ao seu coração. Eu encorajo você a ficar firme, perseverar em oração. Quer você que venha às terças-feiras para uma campanha de oração, ou você que vem simplesmente para buscar mais de Deus, ou por o propósito de estar buscando a palavra, mas que bom que você está aqui. A minha palavra é: persevere, queridos. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus, amém? Vamos à palavra do Senhor neste momento, irmãos meus. O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra, e eu confesso que hoje me deu um despertar, enquanto eu estava debruçado na palavra. Já estava há um tempo orando, lendo, refletindo,
e de repente só ouvi uma pergunta da minha preciosa: está terminando? Isso já estava passando esse bom tempo, e de repente eu entendi algo. Na verdade, nunca vai acabar a revelação da palavra de Deus. Amém, queridos? Não tem fim. Você pode mergulhar naquela palavra, você ouve ela hoje, ouvirá amanhã, em uma outra oportunidade, a palavra de Deus, ela se renova, ela continua falando aos nossos corações. Deus se revela em muitos detalhes, através de detalhes o Senhor fala muito conosco. E você lê um texto, e quando o Senhor abre os seus olhos, sua visão espiritual para compreender o que o Senhor quer falar hoje, é tremendo. Então não tem um fim, dizer acabou, terminei. Não, olha, acho que por hoje é essa parte aqui, tá certo? Amanhã vamos continuar meditando na palavra. Pois bem, meus irmãos, eu quero, com a graça do Pai, compartilhar com vocês sobre atitudes. Atitudes. Nós podemos considerar, meus irmãos, que a vida requer atitudes. Precisamos ser pessoas de atitudes. Você é um homem de atitude? Você é uma mulher de atitude? Essa pessoa convive com você, você pode classificar ela, olha, essa pessoa é de atitude. Esse homem tem muita atitude. Porque realmente a vida requer de mim e de você, irmãos, atitudes para a nossa caminhada. E a vida na fé, a nossa caminhada de fé não é diferente. A Bíblia nos inspira a ter atitudes. Nos inspira a ter atitudes. No entanto, nós temos que compreender que uma coisa é diferente da outra com relação a uma atitude. Passa para mim, por favor, irmãos, não está legal aqui. Uma coisa, irmãos, é atitude sem fé, e outra coisa é fé com atitudes. Atitudes, aqueles tomam atitudes que, no fim, falam, misericórdia que você fez. Foi uma atitude, porém uma atitude sem fé, uma atitude sem direção de Deus. E este texto que nós iremos compartilhar, para alguns muito conhecido, texto de Marcos 5, do capítulo 5, verso 25 ao 29, você pode já estar abrindo a sua Bíblia, por favor, que logo nós iremos ler. Mas é interessante, volta para mim, queridos, é interessante você entender este ponto, irmãos, que existem atitudes sem fé e fé com atitudes. Aquelas pessoas são movidas pela fé e tomam um posicionamento, tomam uma atitude. Sinceramente, você consegue distinguir, você consegue se perceber, separar quando você está agindo pela fé e quando está agindo por um impulso seu, sem direção de Deus? Sinceramente, você consegue perceber isso? Quando você está agindo uma atitude de fé ou uma atitude sem fé? Sinceramente, você consegue perceber isso? Eu acredito que muitas vezes nós só conseguimos perceber depois, pelos resultados. Misericórdia, que eu fui fazer? Ao perceber que foi uma atitude equivocada, uma atitude em que nós não tínhamos sequer uma clareza, uma confirmação de Deus. É por isso que a vida requer de mim, de você, atitudes, porém, atitudes de fé, atitudes com fé, porque atitudes sem fé, irmão, sabemos que muitos podem pagar um preço por isso, podem sofrer por isso, por não ter realmente uma compreensão, não ter uma direção de Deus, e sabemos que isso pode custar muito caro. Mais uma vez eu quero que você venha a refletir, você consegue separar, se aperceber, identificar quando você age com fé, ou simplesmente é uma atitude pelo impulso, uma atitude que você pensou e agiu? A Bíblia nos alerta muito sobre isso, sobre agir sem pensar. Se você quiser notar uma referência para você ler e meditar, note Provérbios 19, versículo 2. Provérbios 19, versículo 2 é um versículo para memorizar, é um versículo para você meditar. O que diz lá? Não é bom agir sem pensar. E todo aquele que se apressa, erra o caminho. Todo aquele que se apressa, erra o caminho. Não é bom agir sem
pensar. Eu sei, irmãos, que há momentos que nós temos que tomar atitudes, mas tem momentos, irmãos, que é melhor não tomar atitude, quando elas não são aprovadas, ou não tem elas o respaldo da direção de Deus, ou quando agimos simplesmente sem ter uma confirmação de Deus. Você tem procurado ter confirmação de Deus, queridos? A Bíblia nos ensina muito a ouvir a voz de Deus através de sinais e de confirmação. Obrigado, preciosidades. Obrigado, queridos. Buscar a presença do Senhor, irmãos, e uma delas é termos confirmação, ter sinais de Deus. Quando o sinal está vermelho, Deus está dizendo não vá em frente. Ou se é um sinal verde, Deus está dizendo vá, que a minha bênção é contigo. Nós falamos muito da importância que nós não devemos somente orar, mas agir. Mas na verdade, eu creio que toda ação, ela precisa ser movida antes em oração. Se move em oração, tenha uma clareza em Deus, debruça a sua vida na presença do Senhor, e depois age, na certeza que você compreendeu claramente que o Senhor já mostrou o caminho. Amém, queridos? Atitudes sem fé, e fé com atitudes. E este texto, irmãos, uma história tão conhecida, nos ensina muito sobre isso. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-se de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muitos nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Antes de continuar o texto bíblico, aqui, estes 2 versículos, nota-se claramente que foi atitudes sem fé. Atitudes sem fé. Ela tomou atitudes. Ela estava sofrendo uma hemorragia há 12 anos, e naquele tempo os judeus via isso como um sinal de impureza. Era uma exclusão social, não poderia se relacionar com as pessoas. E realmente era alguém que tido como alguém que de fato cometeu algum pecado, e isso foi de fato a consequência. Perceba uma coisa, essa mulher fez tudo, ela teve um posicionamento. Que posicionamento que ela teve, pelo menos para tentar lidar com este mal ou com essa enfermidade que seja? Ela gastou tudo que tinha, o dinheiro que ela tinha, tomou uma atitude: eu vou no médico, eu vou no médico. Parece que foi hoje que eu ouvi alguém dizendo que a pessoa está tão doente, e ela tem tanto dinheiro, mas não tem coragem de pagar uma consulta. Misericórdia. Aí eu penso, é uma atitude de fé? Olha, eu não vou porque o Senhor vai me curar. Ou realmente é uma pessoa totalmente tão dominada por uma ganância, ou ela está tão aprisionada ao dinheiro que não quer gastar por nada? Ela teve uma atitude, por mais que seja, foi uma atitude. Irmãos, e nós temos realmente uma grande segurança quando temos uma certa estabilidade financeira, quando temos dinheiro para lidar principalmente com a saúde. E claro, nós temos uma atitude, você vai no especialista, se tiver uma medicação, você vai atrás, teve uma atitude. São atitudes que realmente isso faz parte do nosso dia a dia. Essa mulher também teve uma atitude. Mas eu pergunto, essa é uma atitude de fé? Se eu tenho dinheiro, vou fazer uma consulta e compro medicamentos, isso não é uma atitude de fé. É uma coisa que eu tenho segurança, que eu tenho dinheiro, ou eu tenho um plano de saúde, e eu vou fazer uma consulta e faço por um especialista. Não é uma atitude de fé. Eu estou indo atrás de pessoas profissionais, aptas, que se tornaram capazes para lidar com essa área. Então não é uma atitude, é uma disposição minha. Eu vou até ela, eu vou atrás, eu me disponho a ir. Enfim, não exige fé eu ir a uma farmácia, comprar um medicamento e dizer, isso aqui, olha a minha atitude de fé que eu tive. Não, isso foi uma disposição, obviamente, de fazer uma coisa que deveria fazer. Mas, no entanto, irmãos, essa palavra me toca demais. Sem, contudo, melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tanto Mateus, Marcos e Lucas narram a mesma história, cada um com detalhes diferentes. E cada um dá um detalhe sobre essa narrativa bíblica.
E foi realmente, cada detalhe é uma riqueza tão grande. Este texto, por exemplo, a narrativa vai dizer que ela piorava cada vez mais. Eu imagino que é muito frustrante quando nós temos até uma atitude. Olha, eu paguei uma consulta, eu fui até o médico, eu fui até o especialista, mas as coisas estão piorando. Lá se esgotam a sua perspectiva, se esgotam até mesmo os seus recursos. Pior quando você desgasta todo o seu recurso e não gasta pouco. E piora, está piorando, não tem sequer uma perspectiva que as coisas estão melhorando. Quando passa, quando melhora, você até depois diz, oh, poxa, valeu muito mais do que quanto custou isso, porque me trouxe saúde de volta, eu estou bem, estabilizou, ou alguém da sua família que você viu que percebeu que ela está bem agora, está restaurada, muito bom isso. Mas quando vai de mal para pior, queridos, aí que desperta a fé, aí que precisa despertar a fé. Na verdade, muitas vezes nossa fé entra em ação quando os nossos recursos se esgotam. Nós deixamos muitas vezes os recursos esgotar para agir, para a fé entrar em ação. Nós esperamos muitas vezes agir naquilo que nós temos conhecimento, nossas conexões, nossos contatos, nossas receitas, nossas indicações. Procuramos primeiramente. Aí depois, mas você orou? Ixi, não. Mas você realmente buscou em Deus isso? Você concentrou diante de Deus? Perseverou em oração? E muitas vezes esquecemos, irmãos, que as nossas atitudes, elas precisam ser movidas em fé. Movidas em fé. E não uma atitude simplesmente pelo automático, ou pela necessidade, ou pelo óbvio das coisas. Mas é por fé. Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos ser movidos pela fé. E principalmente em circunstâncias como essa, como olhamos no texto, exige fé. Agora, a partir deste versículo, olha só o que diz. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. Ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Essa é uma atitude de fé. Atitude de fé. Meus irmãos, sinceramente, eu também tenho dificuldade para perceber quando estou agindo, quando estou tendo uma atitude de fé e quando é somente pelo impulso ou pela naturalidade, tem que fazer isso. Realmente nós temos que ter muito discernimento para agirmos pela fé, uma atitude de fé. Eu acredito que antes de nós começarmos a aprofundar, falando sobre atitudes de fé, e este texto traz uma riqueza sobre atitudes de fé, antes nós temos que compreender um princípio mais importante. O que? Gerando fé. O que gera fé? Primeiramente, antes de agirmos pela fé, atitude de fé, primeiramente tem que ser gerado fé, tem que estar gerando fé. E essa mulher, após tentar da sua maneira, suas atitudes que foram frustrantes demais, não deu resultado algum, foi de mal para pior, como já entendemos no texto. Aí começou a fé gerar no coração dela, gerando fé, gerando fé. Até o tema que eu quero falar nessa noite com vocês, gerando fé. Quando nós estamos aqui no culto, queridos, ou buscamos a palavra de Deus, ou tudo com respeito a Deus, qual é o propósito? É gerar fé. Quando testemunho, o propósito é, eu estou gerando fé para aqueles que ouvem. Quando ouço algo da parte de Deus, isso precisa gerar fé. E este texto nos mostra claramente, irmãos, dois princípios que geram fé. O que gera fé? Tem duas coisas tremendas que geram fé. A primeira é ouvir, e a segunda é crer. Ouvir e crer. Porque ela, ouvindo a fama de Jesus, ou ouvindo dos feitos de Jesus, sem dúvida, isso começou a gerar no coração dela fé. E a Bíblia nos ensina, Romanos 1,17,
que a fé, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, quando ouvimos a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós queremos impulsionar as pessoas. Tenha uma atitude para obedecer a Deus, uma atitude, mas se antes não tiver uma fé, não adianta. Ou melhor, não vai ter atitude. Atitudes que louvam o nome do Senhor, atitudes que no fim você vai entender, fiz a coisa certa. Ainda que desagradou algumas pessoas, mas agradou a Deus. Fiz a coisa certa, ainda que muitos não compreenderam, mas a minha paz, meu coração está transbordando na paz. Meu coração está numa certeza tão grande da confirmação de Deus. Primeira coisa, meus irmãos, é ouvir. Essa mulher, ela ouviu o que? Os milagres de Jesus, os ensinos de Jesus. Ela ouviu. Preste atenção, ela não viu. Até então ela ouviu o que eu e você ouvimos hoje, narrado aqui no Evangelho. As mensagens sobre as curas, os milagres, sobre o reino de Deus. Sabe, meus irmãos, eu pergunto, tem gerado fé no seu coração quando você ouve a palavra? Quando você ouve a pregação, tem gerado fé? Você tem percebido que você está crescendo na fé? Ou está estagnado? Ou realmente sim, olha, a sua fé não avança, você não avança, não cresce na fé, não se tornou uma mulher de fé. Mas quantas mensagens nós estamos ouvindo, queridos? Você já ouviu algum testemunho que você de fato, uau, isso foi verdadeiro, mas o propósito não foi impressionar você, não foi causar admiração ou aplausos, foi gerar fé no seu coração, gerar fé. Quando você viu uma pessoa, por exemplo, desacreditada, e ao percebê-la transformada, qual é o propósito? Dela se levantar como uma testemunha viva do poder de Deus, para gerar fé em você, para gerar fé em nós, irmãos. Quando ouvimos um testemunho, ou quando percebemos, o propósito é gerar fé, para que assim possam levar a ter atitudes, que glorificam o nome do Senhor. E outra coisa, ela não somente ouviu, mas ela creu. E eu amo essa parte do verso 28. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Essa é uma atitude de quem está pregando para si mesmo. Está gerando no seu coração, dentro do seu interior. Ela começou a gerar no coração dela, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar, só tocar, ele é poderoso. Ele não precisa nem sequer liberar uma palavra, ele não precisa sequer falar nada, apenas tocar pela fé. Ela recebe cura, ela creu de uma maneira e começou a gerar no coração dela. Sabe, meus irmãos, o que está sendo gerado no seu coração? Muitas pessoas ficam gerando medo, fica pensando uma coisa negativa, soma com outra. Aí ouve coisa negativa, assiste outra coisa negativa, fica acessando coisas negativas e vai gerando cada vez mais uma podridão tão grande. E pergunto, onde é uma fé nisso? Como vai prevalecer uma fé? O que está gerando no seu coração, querido? O que você está se permitindo gerar no seu coração? Algumas pessoas vão permitindo, gerando rancor. Ela vai guardando uma ofensa hoje, guarda outra amanhã, não resolve o que ficou pendente ontem, e vai gerando cada vez um ranço, vai gerando uma inimizade, logo está distante, logo ela está se tornando uma pessoa irreconhecível, porque toda pessoa que retém uma mágoa, uma raiz de amargura, se torna uma pessoa irreconhecível, se torna amarga, ela fica distante, ela fica isolada. Isso porque o que foi gerando aqui dentro? O que foi gerando no seu coração? O que ouve, o que você vê, o que está se permitindo gerar no seu coração? O que gera em nós, irmãos, é aquilo que nós estamos tanto meditando, é aquilo que nós estamos ouvindo e vendo. E o que está gerando no seu coração? Está gerando fé, porque o que está sendo gerado no seu coração vai determinar os dias difíceis, vai determinar
a cura, a restauração na sua vida. Se está gerando fé, irmãos, com certeza você vai descansar seu coração, você vai ter uma convicção tão grande, quando você realmente tem essa certeza, está gerando no meu coração. Por isso que é maravilhoso você debruçar na palavra, meditar na palavra de Deus. E quando você faz isso, irmãos, não é simplesmente como um ato de disciplina espiritual, muito mais do que isso. Não, eu preciso alimentar a minha fé, gerar fé. Quando eu ouço um testemunho, é para gerar a minha fé, é para sustentar a minha fome pela presença de Deus. Quando eu me disponho para orar, eu tenho que orar. Não, o propósito não é simplesmente você sentir uma obrigação de orar, mas é um desejo de você, olha, eu tenho que gerar fé mais e mais na minha vida, de buscar ao Senhor, queridos. É o propósito o quê? De gerar no seu coração, gerar fé. E tem, na verdade, a terceira coisa que gera fé, que eu acredito que é até mesmo o resultado, ouvir e crer. E o mesmo texto nos ensina no versículo 29. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Sentiu. Quando a fé é gerada, irmãos, ela vem pelo ouvir, pelo crer e depois ao sentir. Algumas pessoas assim, eu não senti nenhum arrepio hoje no culto, não foi uma bênção. Preciosidade. Mas você creu no que você ouviu? Ou melhor, você ouviu, prestou atenção, abriu seu coração, você se preparou para vir para o culto? Se preparou para ouvir a palavra de Deus? Porque, irmãos, às vezes nós ficamos nos entupindo com tanta coisa na nossa cabeça, e chegamos aqui em meia hora e dizemos, Deus, fala comigo. Passamos o dia, irmãos, cheio com tantas coisas na cabeça, ou se permitindo acessar coisas que não edificam nada, e à noite eu quero sair daqui transbordando de Deus. Não é isso, irmãos. E às vezes, olha, eu senti, não senti nada no culto hoje. Que frieza, meu Deus. Não senti nada enquanto louvava. Não senti nada, o pastor está sem unção hoje. Não senti nada. Saiba que muitas vezes, irmãos, o processo é diferente. Sentir é a última coisa que acontece. Primeiramente é você ouvir, vai gerando fé, vai aquecendo seu coração. Você crê, Senhor, Tu estás comigo, eu estou cantando essa verdade da minha vida, Tu estás comigo, Senhor. E você ouve a palavra e você crê, Senhor, Tu és o mesmo Deus da palavra, o mesmo Deus que revelou naquelas pessoas, é o mesmo que está aqui hoje. Eu continuo crendo. E depois, irmão, você sente a presença do Senhor, sente uma convicção, sente uma sensação que está trazendo sobre você um apoderamento do Espírito Santo. Você sente uma segurança tão grande. Saiba de uma coisa, irmãos, você não vai sentir sem antes crer. Jesus havia falado também isso, quando percebemos em João, no capítulo 11, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás. Olha a sequência, a ordem é, se creres, verás. Não é ver para crer, não é sentir para crer. Não, irmãos, é ouvir, crer e sentir. Ouvir, crer e sentir. Ouvimos a palavra, ela vai gerando fé. A fé que o próprio Deus nos traz para crer. E vamos crer no que estamos ouvindo. Crer. E logo, irmãos, quando você sente a palavra do Senhor fluindo em você, você sente Deus falando, você sente a presença do Senhor, irmãos, realmente isso faz você sentir encorajado, faz você sentir com seu coração nele, e enfrentar o que der e vier, porque você sabe de uma coisa, as minhas atitudes serão movidas somente numa coisa, pela direção de Deus, por uma fé que está no meu coração, ser movido pela fé. Sabe, meus irmãos, nós seremos só movidos pela fé quando ela é gerada em nós primeiramente, gerada em nós, quando ouvimos, quando buscamos ouvir, quando cremos, crer naquilo que ouvimos a palavra do Senhor, e essa palavra que estamos ouvindo essa noite, meus irmãos, tem o mesmo propósito, de provocar o mesmo efeito, a mesma obra em nós hoje.
Ainda que a sua circunstância seja bem diferente dessa mulher, não importa qual seja, algo semelhante é que isso trouxe você para a presença de Deus, moveu você a buscar a Deus. A mesma forma, eu acredito que essas revelações que está neste texto são princípios para nós hoje, de olha, ouvindo a fama de Jesus, ouvindo o que Jesus fez, ouvindo Jesus. Tantas vezes estamos ouvindo sobre Jesus, irmãos. Será que não estamos compreendendo? Nós temos que orar: Senhor, abre meu entendimento para compreender. Pai, me leva a compreender, ou ler a Tua palavra como a primeira vez. Isso se você já conhece tanto a palavra e parece que não tem mais fé, ou não tem mais um renovo, não tem mais novidade, não tem mais uma convicção, mais uma revelação mais forte de Deus na sua vida. Senhor, me faz olhar como a primeira vez essa palavra, leva-me a compreender além da letra, leva-me a ouvir com os ouvidos sensíveis à Tua voz, leva-me a perceber a Sua voz, Senhor, leva-me a crer no que eu estou ouvindo, leva-me a crer no que eu estou ouvindo, porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos desejosos: Senhor, eu quero sentir, eu preciso sentir, eu preciso sentir. E eu acredito que o Espírito Santo está dizendo: você precisa crer, você precisa crer, você precisa crer, você precisa crer de todo o seu coração, porque o que você vai sentir vai ser uma consequência. Amém, queridos? Eu quero parar por aqui. Essa mensagem segue. Nós iremos começar a entender, uma vez que é gerado fé. Fé que vem pelo ouvir, que leva-nos a crer e também a sentir. E depois, quais foram as atitudes de quem é movido agora pela fé? Este texto, irmãos, nós vamos mergulhar nele. Nós vamos continuar com a graça do Senhor. Mas eu quero chamar você a se colocar de pé neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus. Tudo que precisamos, irmãos, é crer no que nós estamos ouvindo. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Quando ouvimos testemunhos, isso é para gerar fé em nosso coração. Quando pregamos a palavra do Senhor, fazemos exposição da palavra do Senhor, para quê, irmãos? Para gerar fé, para nos edificar, para construir, para gerar a vida de Cristo em nós. E saiba de uma coisa, irmãos, o Senhor quer nos ensinar uma coisa: não somente ter fé em Jesus, mas ter a fé de Jesus. A fé de Jesus, pois se o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo que está sobre nós hoje, também quer nos levar a este mesmo nível de comunhão com Deus, quer nos levar também a viver a dimensão do reino de Deus aqui na terra nesses dias. Eu estou buscando Jesus, não quero limitar a minha fé, somente crer em Ti. Eu não quero somente ter a fé em Jesus, mas ter a fé de Jesus. Que fé de Jesus é essa? A fé que levou Ele a ser obediente até o Pai, obediente ao Pai, até a morte de cruz. Essa fé que leva a ter obediência, leva a obediência, que leva a viver intensamente, somente com um propósito: glorificar a Deus. Eu não quero somente ter a fé em Jesus, mas a fé de Jesus. Eu quero orar com você neste momento, irmãos. Em seguida, nós vamos dar a oportunidade para você que deseja intensificar este tempo de oração, ao sair do seu lugar, vindo aqui à frente, seja para começar uma campanha de oração, seja você que já está na jornada de oração, 7 terças-feiras, por uma causa, por um propósito, nós vamos juntos orar pela sua vida. Meu Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor que operou um milagre extraordinário e mudou a história daquela mulher, que não sabemos o nome, mas a sua história está bem clara, que o Senhor transformou completamente o curso da história dela.
O Senhor nos ensina muito mais do que fazer um milagre, muito mais do que fazer uma cura. O Senhor nos ensina que a fé, ela precisa ser gerada, Senhor. Ela é gerada quando ouvimos de Ti, quando ouvimos a Tua palavra e quando passamos a crer na Sua palavra. Quando ouvimos, quando cremos, passamos a sentir Tua presença, sentir o Teu toque, sentir o Teu mover, sentir o Senhor removendo todo o mal, sentir o Senhor trazendo a paz, trazendo alegria, trazendo contentamento. Sentimos o Senhor movendo em nossas vidas, ó Deus. Pai, nós oramos, testifica nessa noite, Pai, na vida daqueles que ouviram, que creram, que venham sentir a manifestação da glória de Deus, que venham sentir o mover do Espírito Santo, quebrando todas as barreiras da timidez, quebrando, Senhor, todas as barreiras do pecado e sentindo-se livre, verdadeiramente livre, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Senhor, nós cremos que o Senhor continua tocando hoje. Quando ouvimos e cremos, o Senhor se move, pois nós cremos no poder da Tua palavra. Ah, meu Senhor, o que o Senhor precisa para agir nessa noite? O que precisa para o Senhor agir nessa noite? Eu creio, Pai, que a pergunta não é o que o Senhor precisa para agir nessa noite, mas sim o que nós precisamos ainda para crer que o Senhor está agindo, que o Senhor é um Deus que age, que se cumpre, que se move por meio da Sua palavra, Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, quebra toda a mediocridade, quebra a mediocridade em nome de Jesus, quebra o poder da carnalidade, quebra, Senhor, o poder da incredulidade. Nós oramos em nome de Jesus, seja quebrado o poder da incredulidade. Senhor, nós oramos, Senhor, quebra o poder da carnalidade, pela revelação do Teu Santo Espírito, pela Tua presença, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Senhor, comece a gerar fé, Senhor, no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, em nossa pequenez. Ajuda-nos, Senhor. Assim como aquela mulher creu ao ouvir do Senhor: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Se eu apenas tocar, Senhor, gere nosso coração, Pai, este anseio, gere nosso coração este desejo. Ah, se o Senhor me tocar nessa noite, eu vou ser restaurado, limpo, curado, renovado pela presença dEle. Começa a gerar no seu coração, querido, começa a gerar no seu coração essa certeza, minha querida. Ah, se o Senhor me tocar nessa noite, eu serei liberta disso, eu serei liberta deste mal, eu vou vencer este sentimento ruim, eu vou vencer este pecado. Ah, se o Senhor me tocar com o Teu poder santo, com o Teu poder poderoso, ah, nenhum mal sequer vai resistir na minha casa. Eu vou vencer este vício, eu vou quebrar este vício, eu vou vencer em nome de Jesus, pelo toque poderoso de Jesus. Começa a gerar no seu coração, querido, começa a gerar no seu coração. Ah, se o Senhor me tocar, apenas um toque do Senhor. Se você crê, sai do seu lugar como um ato de fé. Vem aqui à frente, nós vamos orar junto com você. Se eu apenas crer, se eu crer no que eu estou ouvindo, se eu crer que tem poder na oração, se eu crer que o Senhor está me ouvindo, sai do seu lugar, queridos. Enquanto isso, nossos irmãos, Sérgio de Intercessão vai estar junto com você, orando, te fortalecendo na fé, te fortalecendo na oração. Mas saia crente, não saia incrédulo, não seja descrente, saia crendo: Senhor, estou saindo do meu lugar, mas eu creio que eu vou voltar diferente. Eu pisei meus pés nessa igreja nessa noite, mas eu creio que eu vou sair daqui diferente. E não terá um prazo de validade momentaneamente, mas é algo contínuo, constante, que o Senhor sustentará a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Espírito Santo de Deus, testifica, Senhor, da palavra nessa noite, gerando fé, Pai. Fortaleça-nos, gera-nos fé, Pai.
fé que o Senhor é o mesmo Deus ontem, o mesmo hoje, e assim será para sempre. Sim, Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e assim será para sempre. Ele continua agindo hoje. Há milagres para hoje, há libertação para hoje, há restauração hoje. O Senhor levanta o caído outra vez, pela misericórdia e graça dEle. Ó Espírito Santo, derrama a Tua chuva abundante nessa noite, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover, abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover, abre as comportas dos Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
Sim, Senhor. em Ti. Nós cremos, Senhor. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Nós cremos, Senhor. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que há de vir. Oh Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. E seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que há de vir. Oh Jesus. E seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Oh Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Sim, eu creio em Ti. Nós cremos, Senhor. Sim, eu creio em Ti. Todo aquele que crê Sobrenatural. não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Se creres, verás a glória do Senhor. Se creres no Senhor, será salvo você e a sua casa. Se creres no Senhor, coisas maiores você testemunhará na sua vida. Se creres, Senhor, fortaleça-nos nossa fé. Gere em nós mais fé nessa noite, meu Senhor. Não queremos ficar estagnado. Não queremos dizer já está bom, sendo que o Senhor deseja se revelar mais e mais pela fé. Sim, Pai, nós oramos, ó Deus, como nós olhamos a Tua palavra, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Davi, pela fé José. Que assim, Senhor, nossa história siga também, Senhor, pelas essas referências, pela fé. Gere em nós fé, Pai, pois nós não, de nada adianta aprender simplesmente atitudes que devemos ter se não for movidas em fé, porque tudo que fazemos sem fé não agrada ao Senhor. Nós oramos, Senhor, gere fé, que essa fé venha gerar em nós, Senhor, mais sede, temor por Tua presença. Nós cremos, ó Deus, que a Tua presença está aqui neste lugar, quer que venhamos sentir ou não, o Senhor está aqui neste lugar. Queira que venhamos sentir ou não, nós cremos que o Senhor está presente aqui em nosso meio, e que a nossa oração não é em vão, que o nosso clamor por Ti não é em vão, que o clamor dessa mãe, o clamor deste pai, o clamor dessa família não é em vão, o clamor dos meus irmãos nessa campanha não será em vão, ao orar, ao entregar diante do Senhor os pedidos, suas necessidades, pois Tua palavra diz que o Senhor suprirá cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. Entregamos diante do Senhor, conforme diz Tua palavra, lançar diante do Senhor toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, nós cremos, mesmo sentindo ou não sentindo, mas cremos no que estamos ouvindo. A palavra do Senhor, ela é viva e continua sendo viva.
pois é inspirada pelo Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco. Nós cremos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Pastor, encerra pra gente aqui, ministra a bênção, a palavra para a igreja, meu amigo. Estenda suas mãos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, consolações, a liderança, a amizade do Espírito Santo seja sobre você, sobre a família que te acompanha, sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz em nome de Jesus.